Dito isso, eu quero dizer hoje que é um dia de celebração. Nós estamos celebrando 9 anos da nossa Casa Oxygen, uma casa, uma família espiritual que foi implantada em Marília e tem alcançado muitas famílias, alcançado o favor de Deus nesse tempo. E pensando sobre esses 9 anos de Casa Oxygen, de Oxygen Church, eu gostaria de ler com vocês um texto que será o tema para esse próximo ano que nós estamos entrando como aniversário da nossa igreja. Salmo de número 1, o versículo de número 2 e o versículo de número 3 diz assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E aí vem o texto base, literalmente, para esse tempo que nós estamos entrando. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Você recebe essa palavra no seu espírito? Tudo o que você faz prospera em nome de Jesus. Eu estou declarando isso. Feche seus olhos por um minuto. Pai amado, Pai querido, eu te adoro, Espírito Santo, por esse tempo, por esse domingo, por tudo que o Senhor tem feito por nós como igreja, por tudo que o Senhor tem feito por nós como Casa Oxygen. Senhor, nos dê a graça para ministrar a Tua palavra. Que desse altar, Senhor, saia uma palavra que alcance a vida do Teu povo hoje. Aquele que veio buscar uma resposta, que ele saia daqui com essa resposta hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a mente e o coração do Teu povo esteja cativo a Ti e a Sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Para que você entenda, hoje eu quero ministrar uma palavra comparando a vida de um cristão com uma árvore. E para que isso aconteça, eu quero que você observe essa imagem que vai aparecer para você aqui. O texto do salmista, ele está dizendo literalmente a respeito dessas duas árvores. Essa foto eu tirei há uns 3 anos atrás, em um lugar onde a gente tem algumas criações, e era um tempo de seca, e o salmista está dizendo que aquele que está plantado à margem de um rio, ele floresce no tempo certo, e as suas flores e as suas folhas nunca murcham. E o que o texto está dizendo é literalmente o que nós estamos vendo nessa imagem. Essa árvore, à sua esquerda, ela está no meio do terreno, e não é um lugar úmido. E era um tempo de seca. Essa árvore estava praticamente seca por conta daquilo que estava, aquela temporada que estava passando. Já a árvore da direita é uma árvore que está plantada à margem de um rio. Veja que tem uma mata ao fundo, passa um rio ali, e ela está plantada literalmente próximo a esse rio. Veja a diferença entre uma árvore que está longe da fonte com uma árvore que está perto da fonte. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Quanto mais perto da fonte chamada Jesus, eu e você teremos mais vida. Quanto mais perto da fonte chamada Jesus, as nossas flores, as nossas folhas continuarão viçosas. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando comigo e com você hoje, para que nós possamos se achegar para a presença dEle, próximo da sua presença, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Amém? Quem recebe essa palavra no seu espírito? É só uma amostra daquilo que Deus nos revelou essa semana. Vamos lá. Essa palavra de hoje queima em meu coração, porque eu entendo que Deus está nos levando a esse tempo de florescer, e por isso o tema desse próximo ano é florescer para a nossa Casa Oxygen. E por isso o tema da mensagem hoje, eu coloquei ele, prepare-se para florescer. Por que isso, pastor? Não é só a igreja que vai florescer, a instituição chamada Oxygen Church, você e sua família,
que faz parte desse tempo, você que é membro dessa casa, você será alcançado pelo favor de Deus, por aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, onde você colocar as suas mãos, será próspero. Deus estará com você todos os dias, amém? Você recebe essa palavra no seu espírito? Se eu fosse você, eu ficava atento hoje, porque Deus tem muito a entregar para a sua igreja. E esse texto, o versículo 3, ele é um reflexo do versículo 2, que nós também lemos. A pessoa, para florescer, para se manter firme, se manter constante, na verdade, se manter com as suas folhas viçosas e florescer no tempo certo, ela precisa estar pautada e embasada na palavra de Deus. Temer ao Senhor é o princípio de todas as coisas. E é por isso que o texto, ele se refere no versículo 3, olhando para o versículo 2, a pessoa que se compromete a dedicar a sua vida ao Senhor, buscar a sua presença, não tem como dar errado, não tem como, muitas vezes, as coisas acontecerem e ficar da forma que está, não. A partir do momento que eu e você se dedicamos e estamos temendo ao Senhor, estamos buscando a sua presença, é mais do que certo, sabe o que acontece? As nossas flores começam a aparecer, e daqui a pouco os frutos da nossa fé começa a alcançar outras pessoas. É desse jeito que Deus faz. E pensando nisso, eu quero analisar com você, comparar, na verdade, a questão de uma árvore versus a nossa vida espiritual. O que é isso a Bíblia e o Senhor tem para nos ensinar hoje? Biologicamente, uma árvore para florescer e frutificar, ela precisa de algumas características e é inevitável ela passar por essas fases. A fase 1 é a fase da germinação, onde uma árvore é simplesmente uma semente. A fase 2 é a fase vegetativa, onde as raízes estão crescendo, o caule está ganhando força, está formando o tronco da árvore. As flores, as folhas começam a crescer, os brotos começam a aparecer. A fase 3 é a fase da frutificação, onde florescer é necessário para que os frutos apareçam. E além dessas 3 fases, há algo imprescindível para que uma planta, uma árvore vá bem. Para uma árvore chegar ao ponto de florescer, é necessário mais pelo menos 4 componentes interligados nisso, como luz, água, o solo adequado e o oxigênio. Temos engenheiros agrônomos aqui? Amém, Juninho? Tem mais alguém que é engenheiro agrônomo aqui? Estou falando alguma besteira? Não, né, Juninho? Está tudo certo. Mas a parte técnica eu vou deixar com eles. Eu vou partir para a parte espiritual. Vamos entender o que Deus quer falar conosco a partir desse princípio. Sabe, o salmista está aqui nos mostrando essa fase, as fases daquele que teme ao Senhor, daquele que serve ao Senhor. E pensando nisso, eu quero falar com você a respeito de 3 pontos. 3 características de uma pessoa que serve a Deus e está plantado como essa árvore às margens de um rio. E a primeira característica é, para que uma árvore cresça, ela precisa ser, antes de tudo, uma semente. E por isso a primeira característica é o tempo de semear. Toda árvore um dia foi uma simples semente. Toda árvore foi, por maior que ela seja, ela foi uma pequenina semente. Assim como essa igreja, que nasceu há 9 anos atrás, também foi só uma semente no coração dos nossos pastores Claudinei e Mariels. Um dia essa igreja também foi só uma semente que nasceu no coração deles, e essa semente foi semeada em fé, em um solo chamado Reino de Deus. E eu tenho algo para te dizer, o solo mais fértil que pode existir se chama Reino de Deus. Sabe,
quando essa igreja nasce, ela nasce com um propósito claro, uma visão clara que Deus colocou no coração dos nossos pastores. Uma igreja onde as pessoas desigrejadas teriam a oportunidade de se encontrar com Jesus novamente. Quem estava desigrejado e se encontrou com Jesus novamente aqui? Amém? Glória a Deus. Pessoas que estavam desiludidas com a religião, desiludidas com aquilo que diziam que era ser uma religião, e de repente seriam encontradas por Jesus e entenderiam que o fardo de Jesus é leve e suave, assim como diz em Mateus 11, 28. Sabe, pessoas que encontrariam com Jesus e viriam para essa casa sem nenhum julgamento. Porque aqui nós dizemos sempre que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas algo que eu também reforço todos os domingos aqui, é impossível você se encontrar com Jesus no meio do caminho e permanecer da mesma forma que você estava. É impossível você se encontrar com Jesus em um determinado dia e a sua situação permanecer a mesma. Todos aqueles que se encontraram com Jesus um dia, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada, sabe por quê? Porque Ele é mais do que suficiente para transformar a vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode ser transformado e alcançado por essa palavra. E essa é a visão da nossa igreja. E um dia isso foi só uma semente. E quando nós olhamos para uma árvore, ela também um dia foi só uma pequena semente que nasceu e começou a germinar. E talvez seja essa a fase que eu e você estamos passando. A fase onde nós estamos semeando na vida profissional. Muitas vezes nós estamos semeando em fé em um relacionamento. Nós estamos semeando na vida de um filho, na vida de um esposo, na vida da esposa, na vida do seu cônjuge. Talvez sua semente hoje seja um tempo de jejum e oração, igual nós estamos clamando aqui semana após semana, durante esse propósito da fé sobrenatural. Quem sabe a sua semente seja a sua fidelidade a Deus, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Qual é a semente que você tem plantado? E algo que eu abro um parênteses aqui nessa mensagem e pergunto literalmente para você. A pergunta é, a semente que você tem semeado, irá trazer vida ou irá trazer morte sobre a sua vida? Qual é a semente que você tem semeado no reino de Deus? O que você tem feito da sua vida? Sabe, interessante que se nós olharmos para um agricultor enquanto ele está semeando, sabe o que acontece? Ele não espera no tempo da semeadura receber nenhum fruto. Sabe por quê? Tem um princípio valioso a respeito disso, porque nenhuma semente na fase de plantio gera flores e muito menos frutos. Sabe por quê? Semente é semente. Semente é para plantar. Não é, Juninho? Me ajuda a pregar, Juninho, hoje. Juninho é engenheiro agrônomo. E sabe, muitas vezes, para que essa semente produza uma boa colheita, o agricultor ele precisa ter um cuidado especial com o solo e com a umidade ideal desse solo. Precisa estar úmido para que essa semente ela germine. Por isso, algo que eu aprendo como um conceito espiritual, trazendo de algo natural que nós temos, um processo dia após dia. Se nós olharmos e avaliarmos a natureza, se nós trouxermos para um conceito espiritual, algo que eu aprendo é, não espere resultados da semente enquanto ela não germinar e enquanto ela não crescer. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não espere resultados imediatos daquilo que é eterno. Quem está entendendo a mensagem? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Muitas vezes nós temos a preocupação
e a ansiedade de querer resultados imediatos, enquanto Deus está nos ensinando no tempo da espera, no tempo de semear, para que essa planta cresça e dê o fruto no tempo certo. Algo que eu tenho para dizer para você: se você está buscando a Deus, se você está consagrando a sua vida, se você está fazendo algo de diferente para o Senhor, eu tenho uma palavra para declarar para você: não há uma possibilidade que essa semente vai germinar e vai gerar frutos, não. É uma certeza que Deus, no tempo certo, fará germinar e fará dar os frutos na estação certa. Amém? Você recebe essa palavra? Agora veja, o texto está nos dizendo, de Salmos, número 1, versículo 3, que ela é como essa pessoa que teme ao Senhor. Ela é como árvore plantada. Intencionalmente é como uma árvore que foi plantada junto a um ribeiro de água. Ela não nasceu por acaso, ela não foi uma semente que caiu aleatória, não. Ela foi plantada num lugar que é propício para frutificar. E o que eu tenho para dizer para você sobre isso? Sabe o que Deus está nos dizendo aqui hoje como igreja? Eu plantei você nesse lugar. Eu fui intencional quando eu te chamei e te coloquei dentro dessa igreja. Não foi por acaso, não é porque não tinha outra pessoa, não. Eu fui intencional quando eu te coloquei aqui, plantei você para que você dê muitos frutos para o meu reino, diz o Senhor. E algo que eu tenho para dizer para você hoje, como pastor dessa casa, sabe, muitas vezes nós estamos ansiosos, esperando os resultados emergenciais das nossas necessidades, mas Deus continua dizendo para mim e para você: não é porque você ainda não teve os resultados que você espera, que significa que Deus não está agindo. Não é porque você não viu os resultados ainda daquilo que você está clamando, não significa que Deus não está agindo no seu favor. Pelo contrário, Ele continua estendendo a sua mão em sua direção, liberando favor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Sabe por quê? Porque quem está plantado como essa árvore do versículo 3 de Salmo 1, não é uma possibilidade de florescer, é a certeza que vai acontecer. Essa palavra, ela não pode mentir. Essa palavra, ela é verdadeira, ela é justa, ela é fiel. O nosso Deus, Ele deixou isso registrado, sabe por quê? Para que nós pudéssemos ter a esperança naquilo que Ele já prometeu a nosso respeito. Por isso a pergunta que Deus talvez está fazendo para mim e para você como igreja hoje, eu como pastor dessa igreja, você como filho dessa casa, qual a semente que você está semeando? Talvez Deus está falando para você a mesma coisa que Ele disse para o profeta Ageu: porventura há ainda semente no celeiro? Porventura, ainda há semente de fé sobre a sua vida. Porventura, ainda há semente de perseverança. Porventura, ainda há semente de esperança sobre a sua história. Ei, meu amigo, minha amiga, se você não tem mais essa semente, eu te aconselho a buscar em Jesus aquilo que só Ele pode te entregar. E a semente irá germinar no solo do seu coração, crescer e florescer no tempo certo. Amém? Receba essa palavra no seu espírito. É uma palavra direcionada para você. Uma palavra para que você tenha essa direção. Busque em Deus. Sabe, Deus está sendo claro conosco nesse tempo. Nós estamos semeando em fé como igreja. E existem alguns que estão semeando em fé, esperando essa fase de florescer. Mas a palavra é clara comigo e com você, e eu vou repetir isso, para que isso esteja vivo no seu espírito. Não é que tenha uma possibilidade de acontecer. Vai acontecer no nome de Jesus, vai florescer na autoridade do nome dEle. Amém? Segunda característica, o tempo de crescer. Segunda característica de uma árvore, ela vai crescer em algum momento. E aquilo que muitas vezes foi uma pequena semente, ela vai começar
a gerar os frutos. Nós, como igreja, estamos passando por essa fase, e essa fase é uma fase que ela sempre tem que estar acontecendo, olhando para o conceito igreja. Ela sempre precisa crescer, ela precisa aumentar as suas raízes espirituais, ela precisa aumentar os seus membros com salvação de almas, não pescando no aquário do vizinho, não, precisa ser salvação de almas, pessoas que estão desiludidas com a igreja, pessoas que estão longe dos caminhos de Jesus, podem vir e fazer daqui a sua casa. Sabe, e o tempo de crescer, ele é propício para isso. E olhando esse exemplo da árvore plantada junto a ribeiros do Salmo 1, essa árvore, mesmo dando fruto na estação certa, ela nunca parou de crescer. Sabe o que Jesus está nos ensinando a respeito dessa palavra? Preste atenção nisso. O crescimento faz parte da estrutura para suportar a fase de florescer e a fase de frutificar. É necessário crescer. Nós pregamos algumas semanas atrás aqui a respeito de crescer em maturidade. Quem participou dessa série de mensagens? Amém? É uma forma da igreja crescer. Outra forma é através da salvação de almas, igual eu estava dizendo. Crescer na sua vida espiritual, crescer nos dons proféticos, nos dons do Espírito Santo, entre tantas outras coisas. Deus está disposto a fazer a sua igreja crescer. Mas na fase do crescimento, muitas vezes é onde as raízes crescem. E aqui eu quero que você preste atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos crescendo as raízes e ninguém está vendo. Você já viu a raiz de uma árvore crescer? Não é comum a gente ver. Sabe por quê? Porque as raízes, muitas vezes ela está debaixo da terra. É onde ninguém vê. E essa é a fase do crescimento talvez mais importante. E eu vejo, por quê? Porque sem uma estrutura muito bem formada de raízes, sabe o que acontece? Quando acontece o primeiro vento, a árvore cai. Quando aparecem as primeiras frutas, a árvore não aguenta e pode tombar e ser um desastre. Por isso que Deus preza tanto para que nós possamos criar raízes nele, fortificar a nossa fé, para depois entregar para nós o nosso propósito de vida completo. Quem está entendendo a mensagem? Muitas vezes eu e você somos desafiados na nossa jornada cristã. Nós não estamos vendo aquilo que está acontecendo, nós não estamos vendo aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas Deus está fortificando, criando as nossas raízes. Sabe para quê? Para o dia da colheita, para aquele dia que Ele vir entregar aquilo que Ele tem de propósito na sua vida, você venha resistir e não venha desviar do caminho dEle. Recebe essa. Tem muita gente que recebe algo de Deus e se esquece de Deus. E o objetivo do Senhor nunca foi esse. O objetivo do Senhor é te entregar um presente. E você ser fortalecido com aquilo que Ele está te entregando. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, é na fase do crescimento onde o tronco da árvore começa a ser formado e ser fortalecido. Por isso é nessa fase do crescimento, ela vai demandar 3 coisas essenciais. Preste atenção nisso. É uma revelação do céu para mim e para você. A umidade, a luz e o oxigênio. A umidade, ela representa o rio que o salmista está dizendo. E sabe quem é esse rio? O próprio Jesus. Ele é o rio da vida. Olha o que João, capítulo 4, registrou. Quem beber, Jesus dizendo para aquela mulher samaritana, quem beber dessa água, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esteja plantado próximo a esse rio chamado Jesus. Todo aquele que está plantado próximo a esse rio, a essa fonte, não importa a estação que está acontecendo, não importa aquilo que você está passando, vai florescer no tempo certo, e as suas flores e as suas folhas não vão murchar.
independente do que aconteça. Segunda coisa que representa, segunda coisa que acontece e é necessário para que uma árvore cresça, a luz. E a luz representa essa palavra. Salmo 119, versículo 105 vai dizer assim: luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa palavra que dá direcionamento para mim e para a sua vida. É como se fosse um manual de instrução para nós. Aquilo que nós podemos, aquilo que nós devemos, onde nós devemos ir, onde nós devemos pisar. É essa palavra quem dá a direção certa. É essa palavra que ilumina o nosso caminho e traz a certeza que nós estamos no caminho correto. E o terceiro componente, sabe qual é? O terceiro componente essencial para crescer e florescer é o oxigênio. E o oxigênio representa o amado Espírito Santo. Aquele que é o supremo pastor da igreja. É ele quem traz vida. Sem ele, uma semente pode até ser boa. O solo pode ser propício. Pode até ter a luz. Mas sem o rio de água viva chamada Jesus de Nazaré, e sem o oxigênio chamado Espírito Santo, não há vida. A semente pode ser correta. A umidade do solo, na verdade, a luz pode ser correta. Mas se não tiver o rio alimentando o lugar que essa semente está plantada e o oxigênio para germinar, não há vida. Sem Jesus e sem o Espírito Santo, uma igreja morre. Sabe por quê? É eles quem estavam no início de tudo em Gênesis. O Pai não criou nada sozinho. O Pai estava com o Filho e com o Espírito Santo. Foi ele quem ficou com a igreja quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar a vocês o Consolador. É o Espírito Santo quem vai estar no último dia, apontando para Jesus, sabe o quê? Dizendo para Cristo, dizendo para todos: Ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é aquele que por Ele todas as coisas foram criadas. O Espírito Santo é quem vai apontar para Jesus e dizer para nós: é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas de eternidade a eternidade. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas esse mesmo Jesus continua sendo o Senhor dessa igreja. Aleluia! Mas nem tudo são flores. Toda planta, toda árvore frutífera, ela passa pela fase da poda. E talvez seja essa fase que você está vivendo na sua vida. Essa igreja já passou por diversas fases, inclusive a fase da poda. E algo que nós aprendemos é que nem todo mundo que começa com a gente termina com a gente. Nós aprendemos isso. E felizmente ou infelizmente nós entregamos isso a Jesus e deixamos com Ele tudo isso. Mas é nessa fase da poda, nessa fase do crescimento, é que na planta nascem alguns brotos. E esses brotos em algum momento precisam ser podados. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda, não é menos, produza ainda mais. Sabe, assim como a árvore na época da poda, quem olha para ela diz assim, ó, não vai florescer novamente. Você já viu uma árvore podada? Quem já viu? Muitas vezes a árvore parece que ela foi totalmente destruída. Só sobrou o tronco. Quem olha para a árvore na fase da poda, muitas vezes vai olhar para ela e dizer assim, não tem como florescer mais.
não tem como produzir fruto mais. Quantas vezes olharam para mim e para a sua vida dessa mesma forma? Quantas vezes olharam para nós e disseram para nós que agora era o nosso fim? Quantas vezes olharam para a minha vida e para a sua vida e disseram para nós: ei, você não vai resistir a isso que você está passando? Quantas vezes a poda veio sobre a minha história e sobre a sua história e as pessoas que estavam à nossa volta foram embora? Quantas vezes aconteceu isso? Aqui nessa igreja aconteceu isso. E no início de tudo, quando nós iniciamos lá em 2017, 9 anos atrás, sabe o que aconteceu? As pessoas olhavam para nós e diziam assim: eles não vão aguentar suportar 6 meses. É mentira ou é verdade? Eles não vão suportar 6 meses. E hoje nós estamos completando 9 anos de existência, pregando o Evangelho de Jesus. Cinco anos atrás, 6 anos atrás, a pandemia mundial. Portas fechadas. Todas as igrejas de portas fechadas, todo o povo recluso em casa. Nós estávamos aqui pregando o Evangelho, transmitindo as mensagens pelo YouTube, alcançando pessoas. E sabe por que essa igreja não fechou como muitas outras? Porque o nosso povo é generoso. Nós temos uma igreja generosa que sustentou mesmo com as portas fechadas. Mesmo com as portas fechadas, pessoas continuaram sendo fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, sendo leais a Deus e entregando aquilo que é o sustento da sua casa. Sabe, por conta da sua generosidade, da sua fidelidade, uma igreja generosa da parte de Deus, sabe o que aconteceu? Nós podemos permanecer na época da pandemia. Permanecer aberto e ainda assim, quando voltou à normalidade, mais uma vez Deus reconstruiu aquilo que havia sido quebrado. Deus mais uma vez, eu me lembro que poucas pessoas podiam vir ao culto e de repente as coisas foram flexibilizando e daqui a pouco nós estávamos com 2 reuniões cheias. E Deus me disse algo há alguns dias atrás, ali no fundo, enquanto havia uma adoração nesse altar. O Senhor me disse que assim como Ele fez na época da pandemia, Ele fará novamente nos nossos dias. E o resultado é esse que nós estamos vendo, domingo após domingo. Deus tem crescido a sua obra, Deus tem feito algo novo por nós, Deus tem nos levantado, Deus tem feito algo novo por essa casa. Nós estamos testemunhando isso. O favor de Deus sobre nós. Início de 2025, 1 ano e meio atrás, dividiram a igreja. Mais uma poda. Um tempo onde muitas pessoas foram embora. Um tempo onde muitas pessoas se dispersaram. Mas sabe o que diziam naquela época? Essa igreja não aguenta 2 meses. Essa igreja não vai aguentar 3 meses. E nós estamos aqui completando 9 anos. Você sabe por quê? Ei, segura essa. Segura essa. Você sabe por quê? Porque essa igreja não é do pastor Claudinei. Essa igreja não é da pastora Mari. Essa igreja não é do pastor Rude. Não é da pastora Luciana, do pastor Alisson. Essa igreja continua sendo de Jesus. Continua sendo dele. Eu não sei se você está entendendo. Essa casa, essa igreja onde você está plantado, continua sendo de Cristo. É Ele quem é o mantenedor dessa casa. É Ele quem sustenta a nossa vida de pé. É Ele que tem feito grandes coisas por nós. É Ele que tem nos colocado de pé. E é por isso que nós estamos alegres. É Ele quem tem feito. Não é um pastor, não é uma pastora, não é uma banda, não é um grupo de voluntários, não. Embora Ele use pessoas, sim, mas quem está fazendo, que fique claro aqui, continua sendo o Senhor da igreja, aquele que sustenta, aquele que traz as raízes fortificadas, aquele que dá o alimento para o teu povo.
E olha o que eu aprendo com isso que eu estou ministrando a você hoje. Sabe o que eu aprendi com essa fase da poda? Pelo menos 3 que nós passamos na nossa casa. A poda não é castigo. A poda é provisão para que haja mais frutos. A poda não é um castigo de Deus. A poda é provisão para que haja mais frutos da parte do Senhor. Sabe por quê? Por mais que você esteja ou tenha passado por um tempo de poda, Deus continua com uma promessa clara sobre a nossa vida. Sabe qual é? Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore que mesmo cortada voltará a brotar, não cessarão os seus frutos se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? É uma temporada do favor de Deus sobre nós. Só ao cheiro das águas já é necessário para que brote e dê frutos novamente. Quem entende essa palavra? Quem recebe essa palavra? Eu declaro isso sobre a sua vida espiritual. Eu declaro isso hoje sobre a sua vida financeira. Eu declaro isso hoje sobre a sua família. Eu declaro isso hoje, que haja frutos novos, que haja folhas novas, que haja um tempo em que Deus irá prosperar os teus caminhos, na autoridade do nome de Jesus. E para finalizar, toda árvore passa pelo tempo de florescer. Essa é a temporada em que o favor de Deus se revela. É o tempo onde a semente da fé já germinou, a árvore cresceu, foi podada e começou as primeiras flores. É no tempo de florescer é onde vemos o resultado aparente daquilo que foi construído no secreto. É o tempo de florescer que nós começamos a ver as flores, mas resultado das raízes que foram fortificadas. É no tempo de florescer que nós vemos a beleza da árvore, como essa árvore. Mas as raízes estão firmes e fixas em Jesus. E por mais que uma árvore tenha passado por várias estações, sempre chega o tempo de flores. E sabe o que diz a temporada das flores? Florescer é a fase onde precede os frutos. Florescer é a fase onde precede os frutos. Deus já liberou uma nova fase sobre nós. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas o que eu tenho para dizer para você, você acreditando ou não, nós iremos acessar ela. Porque não é uma possibilidade, é uma certeza que vai acontecer. Deus já abriu as comportas, e eu tenho certeza disso porque Ele tem falado conosco. É uma fase que nós vamos avançar para os próximos anos, para os próximos meses. Eu vejo uma igreja lotada nos seus 2 cultos, tendo a necessidade de abrir o 3º. Eu vejo uma igreja com voluntários, um voluntariado empolgado com aquilo que Jesus está fazendo. Eu vejo uma igreja onde os seus pequenos grupos, os gols, estão florescendo e multiplicando. E isso já aconteceu na autoridade do nome de Jesus. Isso está acontecendo. Eu vejo uma igreja onde essas portas deverão ficar abertas para que pessoas sejam alcançadas e ministradas pela palavra de Deus. E algo que eu tenho para dizer para você: se prepare, porque há um tempo que Deus está preparando um novo prédio para nós, um tempo onde nós vamos avançar, um tempo onde Deus vai fazer frutificar a sua palavra. Se prepare. Deus tem algo liberado sobre nós nesse tempo. Se você faz parte dessa casa, quero dizer para você que você está debaixo dessa bênção, debaixo dessa mesma autoridade.
que não é só a igreja que vai florescer, a instituição chamada Oxygen Church, você e sua casa será alcançado pelo favor de Deus. Por isso, esse é um tempo de florescer e esperar em fé os frutos que vão vir. Sabe por quê? Há uma promessa liberada sobre nós e Jesus garante isso para nós. Olha o que o profeta Jeremias, para finalizar essa palavra, olha o que a palavra nos garante a respeito disso. Essa mesma palavra, o profeta Jeremias falando a respeito daquele que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, da mesma forma que o salmista. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Tem alguém que está esperando no Senhor aqui? Tem alguém que confia no Senhor aqui? Amém? Então tem uma promessa liberada para você. Olha aqui, ó. Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Complementando o versículo 3 de Salmo 1, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o fruto no seu tempo certo. As suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Em tudo o que faz. Em tudo o que faz. Em todas as coisas. Onde você colocar as suas mãos, que seja abençoado pela autoridade do nome de Jesus. Que um tempo de crescimento na sua vida seja disponibilizado nesse tempo. E o tempo de florescer chegue com brevidade, com a autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Sabe o que eu aprendo com tudo isso que eu estou falando para você hoje? Que Deus nos revelou no secreto. Deus me entregou essa palavra. Quando nossas raízes estão firmadas no solo fértil chamado Reino de Deus, independente da estação que nós estamos vivendo, as folhas vão permanecer verdes. Nós teremos vida em abundância. É isso que a palavra está dizendo. Se a sua vida estiver firmada em Jesus, vida em abundância irá refletir da sua vida. E aqui eu finalizo dizendo para você, sabe o quê? Florescer e dar fruto é só uma consequência da sua decisão de confiar no Todo-Poderoso. Florescer e dar fruto é só uma consequência da sua decisão de confiar e depender do Todo-Poderoso. Dependa dele, confie nele, esteja disposto a entregar todas as coisas a ele. Portanto, se você está aqui hoje, eu quero declarar algo para a sua vida. Você faz parte desse tempo. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração agora. Uma palavra profética liberada sobre nós. Vamos cantar? E eu viverei? Vamos cantar junto, igreja? Eu já declaro essa palavra para você. Vamos preparar o solo do nosso coração? Enquanto o ministério de louvor se prepara, eu tenho algo a dizer para você. Aquilo que você tem plantado vai germinar, vai crescer e vai florescer. Declare essa verdade. E a razão da minha vida é te dar os meus dias tudo em mim. Honre o teu nome. Declare com fé. Declare com fé essa mensagem. Tua história tudo em mim. Honre o
sobre a sua vida hoje, que há um favor de Deus sobre você, sobre a sua casa. Um tempo onde as sementes que você tem plantado nessa igreja, tem plantado no reino de Deus, já germinou, está crescendo e vai florescer. Vai florescer. Deus está liberando uma temporada onde frutos serão evidentes. Sua casa vai prosperar. Assim como o texto diz, tudo que você fizer vai prosperar. Ei, eu tenho uma palavra para você hoje. Chegou o tempo 2026. É o tempo no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos por um minuto. Nós estamos encerrando.